Olá, galera! Vamos para a nossa terceira videoaula? Vamos conhecer os termopares que são baseados na tensão elétrica. O termopar é bem interessante, tá? Como se fosse um geradorzinho. Vamos lá? O que é um termopar, pessoal? Nada mais é do que dois condutores metálicos de naturezas distintas. Naturezas distintas. Não pode ser do mesmo material. Senão eu não vou conseguir o efeito que eu preciso. Então temos aqui um exemplo. Níquel-cromo, uma liga de níquel-cromo e uma liga de alumel e cromel. Esse aqui é um termopar tipo K. Vocês vão ver mais para frente. As suas pontas são soldadas em um extremo, ao qual se dá o nome de junta quente. Elas são fundidas, tá? Não é utilizado um outro material diferente das duas ligas. Elas são fundidas, certo? Então, e onde eu tenho essa junção desses dois materiais, eu chamo de junta quente. Não esqueçam, porque temos a junta fria, tá? Vamos ver mais para frente. A outra extremidade do termopar, ela é ligada a um circuito que mede a tensão resultante. Então temos aqui uma fonte de calor, temos aqui a união dos condutores. Então, à medida que ele é aquecido, você tem aqui uma tensão, milivolts, tá? Muito baixa, proporcional à temperatura. Então, podemos dizer que o termopar ele é um gerador de tensão, mas muito baixo, tá, pessoal? Em milivolts. Então, a medição de temperatura é baseada em alguns efeitos termoelétricos, que é o efeito Seebeck, que é o mais importante, Peltier, Thomson e o Volta. Nós vamos estudar aqui nesse trabalho somente o Seebeck, tá? Os outros, quem quiser se aprofundar nesses outros efeitos, podem conferir lá naquele canal do YouTube que eu disse nas aulas passadas. Ok? E além desses efeitos termoelétricos, nós temos as leis da termometria, que é a lei dos metais intermediários e outras leis. Vocês vão conhecer lá naquele canal do YouTube. Então vamos conhecer o que é o efeito Seebeck. Esse efeito foi descoberto em 1821 pelo físico alemão T.J. Seebeck. Tem que pesquisar o nome desse cara, né? Mas o sobrenome dele ganhou o nome do efeito. Quando ele observou em sua experiência que, em um circuito fechado formado por dois fios de metais diferentes, ocorre a circulação de corrente. Então, olha só, o que ele fez? Ele pegou dois materiais diferentes, uniu as duas pontas e percebeu que, se a temperatura entre as duas juntas forem diferentes, você tem uma circulação de corrente. Prestem bem atenção. Diferentes. Esse circuitinho aqui, no mesmo local, com a mesma temperatura, não há circulação de corrente, certo? Voltando aqui, circulação de corrente enquanto existir uma diferença de temperatura entre as suas duas junções. Só vai ter circulação de corrente se as temperaturas forem diferentes. E que a sua intensidade é proporcional à diferença de temperatura. Ok? Então, prestem muita atenção nesse conceito, tá? O termopar, ele mede a temperatura baseado na diferença de temperatura entre as suas duas juntas, tá? A junta quente e a junta fria. Então, olha só, mas o termopar sabemos que não é isso aqui, né? Então, vamos avançar aqui no estudo lá do nosso colega Seebeck. Tá, e o que ele fez? Ele pensou, poxa, se eu tenho aqui uma circulação de corrente, se eu interrompo esse circuito, eu não vou ter circulação de corrente, mas eu vou ter uma tensão aqui nesses terminais. Foi o que ele fez. Então, quando o circuito ele é interrompido, a tensão do circuito aberto torna-se uma função das temperaturas das junções e da composição dos dois materiais, dos dois metais, né? Então, abrindo-se o circuito,
você passa a não ter mais circulação de corrente, mas você tem aqui uma diferença de tensão, uma diferença de potencial, 1 milivolts, proporcional à diferença de temperatura entre a junta quente e a junta de medição, também conhecida como junta fria, tá? Junta de medição, junta fria. E lembrando que os dois materiais têm que ser diferentes, não pode ser materiais iguais, senão você não vai ter o efeito Seebeck. Vamos lá? Então vamos conhecer aqui o termopar, já vimos como ele funciona, como ele se originou através da física. Então nós temos na prática dois tipos de termopares. Temos aqui o termopar convencional, ó. Conhecemos muito bem esse tipo de termopar aí nas nossas áreas, né? Então ele é formado aqui da junta quente ou junta de medição. Eu disse no slide anterior que aqui seria junta de medição, né? Mas estou errado. Aqui é a junta de referência, também conhecido como junta fria. E aqui a junta quente é a junta de medição. Então esses dois condutores têm que ser isolados. Eles são isolados através ou de miçangas ou através desses tubozinhos aqui, ó. Esses tubos onde são inseridos os fios do termopar. E a solda, temos aqui os tipos de junções, né? Mais utilizada é a solda fundida, mas ela pode ser assim também, tá? Ou assim, colada, ou soldada dessa forma. Mas em nossos laboratórios, onde se fabricam esses termopares, são feitos através da solda, fazendo a fundição desses dois materiais. E fica essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui brilhante. Certo? Então esse é o termopar convencional, o termopar fabricado. Fabricado até de forma bem artesanal, certo? E esse termopar aqui, hein? Ele já é o termopar de isolação mineral. Então ele é composto de uma bainha, normalmente é de inox, tá? Onde nós temos internamente os dois fios, né, do termopar, solda a junta de medição ou a junta quente, fica aqui na ponta, e temos aqui o nosso termopar. Por que ele é chamado de isolação mineral? Porque na bainha nós temos aqui os dois fios e temos aqui um material chamado pó de óxido de magnésio, bem compactado. Ele é um excelente isolante elétrico e um bom condutor térmico. Ou seja, a temperatura externa, ela tem que vencer a parede aqui da bainha, conduzir até pelo óxido de magnésio, até chegar finalmente na nossa junta quente. Então o termopar de isolação mineral tem uma resposta um pouco menor do que o termopar convencional. Correto? Mas, consequentemente, a vantagem dele é que ele tem mais resistência mecânica, né? Você pode dobrar, né? Dobrar para poder fazer a inserção, caso seja necessário essa dobra. Então ele tem uma resistência mecânica, mas tem uma resposta um pouco mais lenta que o nosso convencional. Ok? Muito também utilizado nos nossos processos, principalmente termopares tipo K. Então, os termopares são divididos em 3 tipos: os básicos, nobres e especiais. Os básicos, ele tem um maior uso, em que os seus fios são de custo relativamente baixo e a sua aplicação admite um limite de erro maior. Então, ele tem um erro de medição um pouco maior do que os outros, mas o seu custo é muito baixo e é o mais utilizado. Temos os nobres, são aqueles em que os pares são constituídos de platina. Embora possuam um custo mais elevado, apresentam uma altíssima precisão. Então, você tem um custo maior, mas você tem uma precisão bem alta no termopar nobre, que são os termopares de platina. E temos os termopares especiais, que são os desenvolvidos para atender condições de processo onde nem o básico e nem o nobre podem ser utilizados, ou seja, processos muito específicos, processos com a precisão altíssima, onde são utilizados os termopares especiais.
Correto? Até mais.